Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nosso Deus é um Deus que se agrada de alguém com coração quebrantado, com coração contrito. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E só conseguimos ouvir a voz de Deus quando estamos com o coração sensível. Vamos ao nosso tema? Como o nosso coração está diante de Deus? O nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, a parte B, que diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É lindo a gente entender que o homem, ele olha o superficial, mas o Senhor, ele olha o homem por dentro. E quando Deus fez o homem bom, Deus fez o homem perfeito. Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso 31, que diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Olha que tremendo, Deus olhou para o ser humano que ele havia feito. Deus olhou para a criação e Deus viu que tudo era muito bom. Deus nos fez perfeitos, mas com a queda do homem, ele se tornou imperfeito, ele foi separado de Deus. E ele começou a viver buscando satisfação própria. Isaías capítulo 59, verso 2 nos mostra: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, com a queda do ser humano lá no Jardim do Éden, ele foi separado de Deus e o homem passou a partir de então a ser escravo do pecado. João, no capítulo 8, verso 34, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aquele homem que Deus havia criado, reto, justo, perfeito, ele passou a ser um pecador, separado da glória de Deus, com uma natureza corrompida e pecaminosa, condenado à morte física e morte espiritual. Mas com a entrega do nosso amado Jesus Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário, o homem foi resgatado e agora o homem poderia ter uma nova vida, poderia ter um coração novo e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que o nosso Senhor Jesus é a ponte entre Deus e o homem, é o mediador entre Deus e o homem. E a Bíblia, ela nos fala sobre tipos de coração. Somente no capítulo 7 do livro de Provérbios, nós vemos várias referências. Por exemplo, um homem com um coração sábio seria aquele homem que guarda os mandamentos de Deus, aquele homem que busca a vontade de Deus, aquele homem que busca sabedoria. Provérbios capítulo 7, verso 1: filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. O homem com coração sábio, ele obedece ao Senhor, ele guarda os mandamentos do Senhor, ele busca o Senhor. O salmista no Salmo 90, verso 12 diz: sendo assim, ensina-nos
pois a contar nossos dias a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio, com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós alcançamos um coração verdadeiramente sábio, nós crescemos espiritualmente. E aquele coração impuro, Provérbios no capítulo 7, do verso 6 ao verso 20, ele nos mostra uma mulher adúltera. Esta mulher, ela andava procurando seduzir jovens insensatos, ela premeditava o pecado, ela tinha um coração astuto. Provérbios capítulo 7, verso 10, olha que interessante. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração, com engano, com artimanha. E aí nós entendemos porque o homem, quando ele se afasta de Deus, ele se torna até mesmo chamado por Deus de um adúltero, porque ele trai o nosso Deus. Ele passa a rejeitar a Deus, ele passa a usar de engano, ele passa a ter outros deuses. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O homem que se aproxima de Deus, ele vai buscando a santificação, porque sem santificação ninguém agrada a Deus. E ainda Paulo nos mostra em Colossenses no capítulo 3, verso 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, ou seja, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O homem com um coração impuro é um homem que se rende às impurezas, e aí a Bíblia nos mostra, inclusive, a idolatria. E o coração insensato é aquela pessoa que age com falta de bom senso, com falta de juízo, ele confia em si próprio, no seu coração. É aquela pessoa que usa desculpa que não tem nada a ver. Provérbios no capítulo 7, verso 22 nos mostra, e ele, sem refletir no mesmo momento, a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que corre em direção à emboscada. Lembra daquela adúltera que ela saía e ela ficava à espreita procurando alguém, procurando um coração insensato? O coração insensato é justamente aquele que não reflete, que age com falta de bom senso, como nós vimos no versículo. Ainda Salomão fala em Provérbios capítulo 28, verso 26, quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Tem também, a Bíblia nos mostra ainda em Provérbios no capítulo 7, aquele coração vigilante, é aquele que está atento aos perigos, às seduções, ele não ignora as ciladas do inimigo. Provérbios capítulo 7, verso 25, não permitas que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. É alguém que está atento, que está vigilante. O salmista Davi, no Salmo 51, ele fala sobre o coração quebrantado, sobre o coração contrito, o coração que agrada a Deus, coração aceito por Deus. E a gente vai ler no Salmo 51, verso 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração contrito e arrependido jamais será desprezado por Deus. E nesse momento, quando o homem se encontra com um coração contrito, com um coração arrependido, ele ouve a voz de Deus, ele ouve o direcionamento de Deus, ele se rende aos pés do Senhor. O profeta Ezequiel, ele nos mostra dois tipos de corações.
Um que precisa de mudança, precisa de transformação para alcançar a vida eterna com Cristo, e outro que é um coração transformado, coração de pedra e o coração de carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26, que nos diz: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eita, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. O coração de pedra é alguém com um coração insensível, um coração inclinado para o mal. Gênesis capítulo 6, verso 5 mostra assim: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada a praticar o mal. Então, o coração de pedra é aquele coração que não quer saber das coisas de Deus, é endurecido, é petrificado. Na vida dessas pessoas, Deus não tem lugar. Zacarias capítulo 7, verso 12, endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. Por este motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. O coração endurecido não quer saber das coisas de Deus, não quer saber do que agrada a Deus. Ele vive a vida dele voltado para si próprio. Já no coração de pedra, o coração petrificado, não existe a presença de Deus, não há lugar para Deus, eles não ouvem a voz de Deus. Hebreus no capítulo 3, verso 7 e verso 8 diz: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O povo de Israel, ao sair do Egito, passou 40 anos no deserto, mas o povo, ele foi obstinado, ele tinha um coração endurecido, eles não se voltavam para Deus, e o nosso Deus fazia milagres, fazia maravilhas, mas eles se mantinham endurecido para com o nosso Deus. E o nosso Deus é aquele que tem todo o poder de mudar um coração de pedra, e ele muda através da poderosa palavra dele. Jeremias no capítulo 23, verso 29: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Realmente a palavra de Deus tem todo o poder. A palavra de Deus, ela pode transformar um coração endurecido. O coração de pedra é um coração petrificado, rebelde, teimoso, olha só, obstinado. E o nosso Jesus fala sobre o coração do povo de Israel que não se convertia. Mateus capítulo 13, verso 15: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Aquele povo queria andar segundo o desejo do seu próprio coração, mas o Todo-Poderoso, aquele que transforma o coração de pedra em coração de carne, ele faz esse coração de pedra ser um novo coração, ter um espírito
espírito novo, ter uma nova vida, como nós vemos em João 3, no versículo 3. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas quando alguém nasce de novo, aquele coração petrificado se torna como um coração de carne. É o poder de Deus, é a maravilha do nosso Deus. O coração petrificado que foi transformado pelo Espírito Santo se tornou sensível, como uma carta lida pelos outros, demonstra sensibilidade, demonstra atitudes que honram ao nosso Deus. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 3, que diz: vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aquele coração endurecido se rendeu ao Senhor, aquele coração endurecido se tornou um coração sensível. Jeremias, no capítulo 24, verso 7, nos mostra: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Essa é a graça de Deus, de transformar um pecador, de transformar um homem que tinha resistência a Deus em um homem clemente, um homem que ama ao Senhor, um homem que busca ao Senhor com coração sincero. Ele passa a ter um novo coração, um coração renovado por Deus. Ezequiel capítulo 18, verso 31 diz: livrai-vos de todos os erros e maldades que praticastes contra minha pessoa, criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel. Olha a pergunta do profeta Ezequiel que Deus fez. Deus fala: escolham a vida, e a vida é escolher a Cristo Jesus. Nós vemos quando o salmista Davi fala: ó Senhor, me sonda, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, me dê um coração transformado, um coração renovado. E nós vemos que Deus quer que nós tenhamos esse coração, um coração transformado, um coração sensível, um coração de carne, um coração modificado por Ele. Aqueles que se submetem ao Senhor, essa pessoa vive um transplante de mente e de coração. Eu vou concluir com Ezequiel capítulo 11, verso 19: e lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aí nós vemos, conforme está no nosso tema, como o Senhor está vendo o teu coração. Será que você tem um coração resistente à voz do Espírito Santo de Deus? Será que você tem a necessidade de que Deus venha transformar o teu coração? Ele tem poder para transformar qualquer coração endurecido em um coração de carne. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Coração Corrompido. Cuidado com teu coração e rasgando o coração. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.